Comissão de Orçamento aprova mais de 900 emendas dos deputados à LDO. Cais do Valongo pode perder o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. E empresas devem informar às delegacias o código e-mail de celulares roubados. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Fundo do Rio Previdência poderá receber 5 bilhões de reais em 2019 se 2 novas fontes de receita forem aprovadas. O valor previsto desta arrecadação é resultado da soma entre a compensação financeira de créditos da Lei Candir e do montante acumulado com o imposto de renda pago pelos servidores estaduais. As propostas foram debatidas na audiência pública entre as comissões de tributação, orçamento e economia da Alerj. O primeiro prevê a vinculação da receita gerada pelo imposto de renda descontado dos servidores estaduais ao Caixa do Rio Previdência. A receita, que sairia do Tesouro Estadual e seria repassada de forma imediata ao órgão, renderia quase 4 bilhões de reais ao ano. Apesar de o imposto de renda ser competência da União, o parlamentar informou que a Constituição Federal prevê que o ente da federação que efetua o recolhimento do tributo na fonte tem direito à arrecadação do imposto. Para o promotor de justiça que acompanha o caso, os repasses sugeridos no projeto de lei do deputado Luiz Paulo são constitucionais e trazem benefícios ao Estado. Estamos falando de um rombo atuarial, de uma grandeza que o Estado não tem como fazer a cobertura. É claro que ele não tem que fazer um aporte dessa ordem de grandeza num ano só. Então, você trazendo receitas próprias para a Previdência, você dá segurança para que aquele valor aportado seja perene, fazendo com que o planejamento previdenciário do Estado do Rio de Janeiro se torne mais equilibrado, menos sujeito às intempéries. Outro projeto de lei que pretende aumentar o Caixa do Rio Previdência depende da aprovação de um projeto de lei complementar que tramita no Congresso Nacional. Ele irá regulamentar as compensações de ICMS da Lei Candir, que surgiu para estimular exportações e conceder créditos aos estados. De acordo com cálculos do parlamentar, com a aprovação do texto ainda este ano, o Estado terá para receber em 2019 1 bilhão e 200 milhões de reais. Hoje é muito pouco, cerca de 150 a 160 milhões por ano, que vem de compensação. Mas, com a regulamentação que ela está passando, por decisão do Supremo Tribunal Federal, esses recursos poderão ser muito maiores, poderão atingir até 2 bilhões de reais por ano. Então, que queremos nós também que vá para o fundo. Então, a gente está olhando para frente, já que o governo não manda nenhuma proposta concreta, só fala em aumentar a alíquota, aumentar a alíquota. Na audiência, representantes da Secretaria de Fazenda do Estado e do Poder Judiciário ressaltaram que os projetos devem ser analisados com rigor, pois podem restringir a movimentação das receitas no futuro, já que os recursos do Tesouro devem ser aplicados em despesas gerais do Poder Executivo. Há uma restrição na liberdade do administrador do momento, porque naturalmente não é um projeto que organize a criar receitas, mas a tirar uma receita de um lugar para colocar no outro. É uma matéria, me parece, mais contábil do que efetivamente traga uma receita nova para o Rio Previdência, porque sempre no final é o Tesouro quem tem que cumprir as obrigações previdenciárias do Estado. A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou nesta terça-feira o relatório do deputado Gustavo Tutuca, as emendas apresentadas no plenário ao projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Quando entrou em votação no plenário em maio desse ano, a LDO recebeu 1.043 emendas dos parlamentares. O parecer do deputado Gustavo Tutuca foi favorável a 892 emendas, o que representa 85,52% das sugestões.
11 emendas foram aprovadas com subemendas, 132 foram rejeitadas e 8 emendas receberam parecer pela prejudicabilidade. O parlamentar informou que o parecer deve ser votado em plenário antes do recesso parlamentar em julho. Nas próximas 2 semanas, a gente acredita que a presidência deve estar pautando isso no plenário. Foi um debate extenso, com acolhimento de diversas emendas e também de apresentação de destaques aqui na comissão, que fizeram com que o texto da LDO pudesse evoluir e a gente chegasse num texto mais aprimorado dentro do debate legislativo. Durante a reunião, o deputado Conte Bittencourt apresentou 2 destaques que receberam parecer favorável. O primeiro trata da realização de auditoria nas folhas de pagamento dos 3 poderes. O outro quer garantir o repasse de duodécimos para o ESO, FAPERJ e CCERJ. Estamos aí num esforço de reorganizar as contas do Estado, numa crise fiscal jamais vista. E eu estou propondo que uma das diretrizes para a execução do próximo orçamento, a partir de 2019, seja uma auditoria nas 3 folhas. O segundo, incluímos a FAPERJ, nossa agência de fomento à pesquisa, e o nosso consórcio CEDERJ-CCERJ, que é o ensino superior à distância do Rio de Janeiro, também na dinâmica dos duodécimos, que aprovamos aqui através da PEC 41. Espero que o plenário os mantenha. O único voto contrário ao relatório foi do deputado Luiz Paulo, que criticou o texto enviado pelo governo do estado. A LDO, da forma original como foi apresentada, ela não guarda coerência com o regime de recuperação fiscal e nem com a situação atual do estado, que tem um resto a pagar de 20 bilhões, que perde 9 bilhões de incentivos fiscais e 10 bilhões por ano de sonegação. Além de ter sido as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porque não atendeu os índices mínimos de investimento, entre eles de educação, saúde e ciência e tecnologia. E isso tinha que ter previsão para compensar, que também não teve. Então, apesar do esforço de acolher algumas emendas para melhorá-la, ela não consegue suprir todos os defeitos apresentados. O parlamentar também teve 2 destaques aprovados na comissão. Um deles determina que no texto da LOA deve constar as metodologias que vão ser adotadas para a redução dos incentivos fiscais e para a redução da sonegação. O outro trata das despesas financiadas pelo Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Não basta dizer, vou diminuir o incentivo e vou combater. Como? Qual a metodologia que vai ser utilizada? E o segundo destaque é um preceito legal. O Fundo de Habitação de Interesse Social, ele é composto por 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, o Estado tem a obrigação de investir 10% no Fundo de Habitação de Interesse Social. No ano 17, ele investiu 1%. E alega que a lei não vincula, só diz que tem que investir. Então, na emenda, nós vinculamos. Botei a palavra vincular, para que não haja sofisma. Familiares, amigos e colegas da técnica de enfermagem Simone Anjos dos Santos, acusada de tentativa de homicídio de bebês em um hospital do Rio de Janeiro, participaram da audiência pública da Comissão de Trabalho na Alerj, com o objetivo de trazer o outro lado para a discussão. Simone está presa desde o dia 2 de maio, após denúncias de violação dos catéteres nas incubadoras, onde 4 recém-nascidos estavam internados na UTI neonatal do Hospital Materno-Infantil Real Dor, em Padre Miguel, na zona oeste da cidade. O caso ocorreu em janeiro e logo depois a profissional foi demitida. O advogado Alberto Sampaio Júnior classificou a prisão temporária, efetuada 4 meses depois, como desnecessária e pediu a restauração da liberdade. A gente acredita, aliás, que a notícia crime oferecida
pela administração do hospital, ela de alguma maneira, mesmo que seja velada, ela serve como uma forma de retaliação, tendo em vista que a Simone, quando foi demitida, ela ventilou a hipótese de postular judicialmente seus interesses. Então, mais uma vez eu reitero que é muito importante esse tipo de debate para que as vozes da categoria não sejam caladas. O caso, que ainda não virou um processo, é tratado como recorrente. A representante do Sindicato dos Servidores da Saúde Federal, Cristiane Gerardo, lembrou que a atuação em contato com pacientes delicados gera problemas judiciais com frequência. Criticou a criminalização do caso e lamentou que, no futuro, dificilmente Simone vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho. A enfermagem, notadamente, ela vem sendo responsabilizada pelas consequências da péssima condição de trabalho e da péssima condição de atendimento da saúde, onde a saúde privada ela não foge à regra. Muitas das vezes, para que eles obtenham o máximo lucro sobre a assistência à saúde, eles impõem aos trabalhadores uma jornada de trabalho acolchante, eles reduzem o investimento em tecnologia, em insumos, em capacitação de profissionais. A realidade do ambiente da saúde privada não é diferente da realidade do ambiente da saúde pública no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, essa prisão provisória, o papel da mídia na criminalização, da forma que impulsionou o processo da Simone, vai trazer consequências drásticas para a vida dela. Segundo a delegada que acompanha o caso, Juliana Emerick, todas as pontuações feitas durante a audiência, além da própria gravação do encontro e o parecer do Conselho Regional de Enfermagem do Rio, serão adicionados ao inquérito. É um inquérito policial muito complexo, ele já está indo para o seu terceiro volume de informações para você ver a complexidade. Então, em 16 anos de carreira, é um caso que realmente me sensibilizou. E a audiência pública, ela teve justamente o condão de tirar essas dúvidas técnicas salutares para a Polícia Civil no conduzir da investigação. Então, aqui, essa gravação e esses depoimentos em que, na cabeça de investigação, elas foram divididas em caráter procedimental, a questão da fragilidade dos piques e também a solidariedade, que é muito importante nesse momento com o comportamento da Simone, eles também vão agregar muito conhecimento, muito valor a esse inquérito policial. O apelo da família foi incorporado pelo defensor público Ricardo André de Souza, que chamou todo o contexto de um ato de violência. A gente pontua e chama atenção para o fato de que a decisão judicial que determina a prisão de alguém é, em essência, inegavelmente, um ato de violência. É claro que é uma violência legítima, porque o Poder Judiciário tem a possibilidade e a função de fazê-lo, mas a gente gosta sempre de não perder de vista, de não naturalizar isso como com a determinação da prisão de alguém como algo que seja natural e isento de consequências. Daí porque, dentre outras ponderações e reflexões, essa foi uma das constatações e uma das colocações que nos coube aqui fazer. Com 25 anos de experiência em neonatal, a técnica de enfermagem Magali de Oliveira trabalhou com Simone Anjos e garante que o lado humano dela não é compatível com este tipo de denúncia. A Simone sempre foi uma pessoa humana. Ela fazia coisas até que a gente, às vezes, eu mesmo criticava, ficava, Simone não pode fazer isso. Ela tirava os bebês da incubadora para ficar com eles no colo. Se o bebê estava chorando, ela ficava com ele no colo e eu ficava brigando. Simone, bota essa criança na incubadora. Ela, Maga, ele está chorando. Mãe amor, ela me chamava de mãe amor. Mãe amor. Era como ela sempre me tratou. Então, a Simone sempre foi uma pessoa muito humana. Eu não acredito que uma pessoa que esteja salvando vidas o tempo inteiro vá fazer o que estão dizendo que ela fez. Presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, comparou o julgamento popular diante das notícias divulgadas na imprensa ao famoso caso da escola base e criticou o comunicado oficial da Rede D'Or, justificando a ausência no encontro em função do sigilo médico. A enfermeira Simone foi massacrada pela mídia. Foi apontada como sendo uma espécie de fera. E nós estamos constatando, ao longo de muitos depoimentos, muitas avaliações, que, na verdade, ela foi uma grande vítima. E está presa até hoje.
A Redditor deixou de comparecer, mandou um ofício, mas nós não queríamos aqui entrar em nada que representasse sigilo de profissão. Era preciso que o representante da Redditor aqui viesse com o objetivo de nós tratarmos das condições de trabalho. Quais as relações intrincadas que eles tiveram com a enfermeira Simone para tentar jogar sobre ela todo esse grau de perversidade. Eles não compareceram, e quem não comparece está temendo alguma coisa. O Cais do Valongo está abandonado pela gestão municipal e corre o risco de perder o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Essa foi uma das denúncias feitas à Comissão de Cultura da Alerj durante a audiência pública organizada para discutir a preservação da cultura afro-brasileira na região portuária do Rio. O presidente da comissão, deputado Zaqueu Teixeira, vai propor a criação de um circuito cultural para valorizar a região. O presidente da comissão, deputado Zaqueu Teixeira, vai propor a criação de um circuito cultural para valorizar a região. O Cais do Valongo, a Pedra do Sal e toda a região portuária do Rio de Janeiro são de grande representatividade para a cultura negra. A região é muito importante para a preservação da memória de um dos períodos mais tristes da história do Brasil, que foi o tráfico negreiro. Aqui na audiência pública foi feita uma denúncia de que toda essa área vem sendo abandonada pela gestão municipal e está sem conservação. O cais está virtualmente abandonado. Ele não tem iluminação à noite, ele não tem proteção durante o dia nem durante a noite. Moradores de rua dormem lá dentro, eventualmente fazem as suas necessidades. Isso foi filmado. E é claro que se isso continuar desse jeito, nós vamos perder não só a titulação, mas nós vamos perder o patrimônio. Não é possível que uma administração municipal tenha tanto desprezo por uma coisa importante como é isso que está aí. Nós vemos com perplexidade. Desde 2016, o Instituto Pretos Novos organiza circuitos com alunos da rede pública para incentivar a compreensão da matriz africana. Mais de 2.000 crianças já participaram do projeto. Inicialmente, havia uma parceria com a prefeitura que repassava R$6.000 por ano para o programa, mas a verba foi cortada no ano passado. Nós não temos verba desde o ano passado, mas continuamos com o programa. Nós temos hoje 5 guias que são voluntários, né? E que fazem com muito amor, muito afinco esse circuito. Infelizmente, a Secretaria de Cultura do município não está investindo nada. A Secretaria do Estado, eu já andou investindo algumas coisas, sim, bastante coisas, mas infelizmente nós estamos passando por uma crise do Estado, né? Mas o município podia estar ajudando mais. A representante da Secretaria Estadual de Educação prometeu analisar as demandas expostas na audiência e ajudar as escolas a conseguirem participar de iniciativas como essa. A ideia é que possamos, numa próxima reunião, realmente fazer um desenho de apropriação cultural e educacional, né? Pensar no que não está no livro e está lá exposto, a céu aberto, como o Cais do Valongo, e o que pode ser feito, né? E o que os professores querem fazer com que eles se apropriem desse espaço. Nós temos aqui no município do Rio mais de 300 escolas de ensino médio. Não só resgatar, preservar, mas respeitar isso que se coloca hoje nesse circuito do Porto Novo. Os deputados da Comissão de Cultura ficaram preocupados com o possível esvaziamento cultural do Cais do Valongo e da região, que servem como lugar de memória dos africanos no Brasil. Uma das soluções encontradas foi a organização de visitas de alunos da Rede Estadual de Educação, a fim de valorizar a história e manter viva uma memória tão sensível do Rio de Janeiro e de todo o país. Eu acho que o grande encaminhamento é levarmos ao presidente da casa a possibilidade de criarmos um circuito junto com todos os representantes que aqui estiveram, juntamente com a Comissão de Educação e o Departamento de Cultura, para que a gente consiga fazer com que esse roteiro histórico, cultural, que tem aí o Cais do Valongo, tem a Pedra do Sal, tem o Cemitério dos Pretos Novos, então todo esse resgate histórico é que ele possa ser conhecido
pelos nossos alunos da rede pública estadual, e isso vai fazer com que esses espaços sejam valorizados enquanto memória, enquanto cultura. Empresas que comercializam, transportam ou armazenam celulares podem ser obrigadas a informar o código e-mail dos aparelhos às delegacias de polícia em caso de roubo ou furto. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Nesta terça-feira, em sessão extraordinária, os parlamentares rejeitaram o veto do governo à proposta da deputada Lucinha, que estabelece os critérios para as embalagens de água. O objetivo é diferenciar água mineral natural de água potável, purificada e adicionada de sais minerais. A parlamentar quer facilitar a identificação pelo consumidor na hora da compra. O texto vai virar lei. O consumidor tem que saber distinguir o que é água natural. Então esse projeto dá essa clareza, dá para distinguir o que é água mineral natural que vem da fonte, da natureza, vão ser garrafões azuis. E os garrafões rosas serão para águas adicionadas de sais, que são elementos químicos que são introduzidos dentro da água. E que isso nós não temos como comprovar, mas nós sabemos que não é uma coisa natural. O governador vetou parcialmente o projeto dos deputados Zaqueu Teixeira e Jorge Pisciani, que cria a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. O trecho vetado prevê a participação do Ministério Público na formulação e controle de ações do programa. O veto foi derrubado. São todos os órgãos envolvidos que têm a responsabilidade com a pessoa desaparecida. Então, o envolvimento institucional do Ministério Público, do Poder Legislativo, é fundamental para isso. Então, por que excluir o Ministério Público? Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram um projeto da deputada Marta Rocha, que obriga as lojas de telefones celulares a informar às delegacias os números de identificação dos aparelhos, conhecidos como e-mail, em casos de roubos ou furtos. O prazo para notificação deve ser de 24 horas. A proposta agora segue para a sanção ou veto do governador. Ao pedir o bloqueio do uso do e-mail, a autoridade policial vai inviabilizar o uso do telefone, que o e-mail é o cadastro da linha telefônica. Com isso, o que a gente pretende? Se você não pode utilizar a linha telefônica, o aparelho por si só não serve para nada, porque mesmo a base de dados da internet, ela existe no aparelho celular através da linha telefônica. As dívidas do Estado do Rio com as concessionárias de telecomunicações, energia elétrica, gás canalizado e com fornecedoras de combustíveis podem ser compensadas com débitos tributários relativos ao ICMS já vencidos ou a vencer. É o que diz a mensagem enviada pelo governo à Alerj. De acordo com o texto, a compensação deve ser feita em até 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir de junho de 2018. O Poder Executivo deve enviar à Alerj uma planilha com o valor dessas parcelas. A mensagem diz também que a compensação deve garantir o repasse dos percentuais destinados aos municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O texto recebeu 65 emendas e volta à pauta na próxima semana. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.